Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais um vídeo de um bolo muito fofinho que foi de mêsversário. Esse bolinho é um bolinho de 10 centímetros por 10 de altura, a massa que eu uso tá aqui na descrição, o recheio é de brigadeiro e de morango. Eu comecei fazendo o pré-camada no meu bolo, tá? Esse é de chantininho, então eu comecei fazendo aí a minha pré-camada no meu bolo. Agora eu comecei e eu tô usando o bico perlê para facilitar, porque quando eu vou fazer vários bolos no mesmo dia, eu gosto de usar o bico perlê para espalhar mais certinho e mais uniforme, tá? Esse bico é o 1A, ok? Então aí eu tô fazendo a camada que eu realmente vou trabalhar. Como vocês podem ver, o chantilly tá um pouquinho mais poroso porque esse bolo é um pouquinho rústico. Apesar dele ser de mêsversário, ele é do tema fazendinha. Então, eu queria que ele tivesse um aspecto um pouco mais rústico, porém delicado por ser um bebê, ok? Então, eu tô usando aí a minha régua e eu vou assentando aí por todo o meu bolo, acertando, deixando ele mais lisinho. Porém, eu não quero esse perfeitamente liso, tá? Não quero ele 100%. É interessante que ele tenha até umas ondulações, que eu até fiz com a colher aí. Eu fiz algumas ondas bem grosseiramente, algumas sobrepondo as outras, não para ficar parecendo fundo do mar, hein? Para ficar como se fosse montanhas. Então, aí você intercala a outra aí com a colher mesmo. Eu coloquei água quente, né, água morna, e fui colocando a minha colher na água morna e passando pelo meu bolo. Então, vamos pela saga, gente. Eu comprei uma caneta do meu aerógrafo nova, porque aquela tinha dado problema e tudo mais. Gente, essa caneta que eu comprei é muito difícil de mexer e eu apanhei muito. Pode ver que ficaram tufos de tinta. Então, eu apanhei, foi o primeiro bolo, achei que era a mesma coisa, não, é completamente diferente. Mas eu consegui, no final vocês vão ver que eu consegui. Então, eu coloquei aí com essa caneta, vi que não estava dando certo, tá? Eu usar o aerógrafo com essa caneta e peguei a outra caneta. Eu usei aí o corante verde folha para fazer a parte verde aí e o marrom também, marrom chocolate, ambos corante líquido. Não diluo ele em nada, eu pego o corante líquido e coloco dentro do meu aerógrafo. É assim que eu faço a pintura, tá? Agora eu tô usando aí o bico serra. Esse bico serra meu, ele não tem numeração, ele é um bico serra pequenininho, tá? Pra fazer essa parte aí, que é a parte da cerca. Outra coisa, eu deixei esse chantilly da parte da cerca mais poroso, para ele dar esse aspecto rústico mesmo no meu bolo. Esse era o intuito. Então, eu fiz duas linhas horizontais e agora eu vou vir fazendo as ripas, né, da minha cerca, né, que é as verticais. Antes de fazer a parte vertical, para ser mais fácil depois, já deixa o seu prato limpinho, principalmente se você fizer essa pintura no seu bolo, tá? Com o aerógrafo. Me perguntaram se é interessante diluir a tinta, ou o álcool em gel, não, desculpa, o corante em gel em álcool de cereal. Olha, gente, não funcionou. Tem um bolo aqui que eu mostro que eu fiz isso e que não deu certo. Eu usei a bombinha e ficou entupindo, não deu certo. Mas se você conseguir, ok, só tome cuidado para não estragar seu aerógrafo, porque quando a gente compra o aerógrafo, vem bem específico que esse tipo de tinta não poderia colocar nele, tá bom? Então, aí eu fiz as pontinhas, gente. O que deu errado aí, às vezes na hora que a gente vai terminar o bico, né, o saco de confeitar aí nas pontinhas, eu fiz com o palito de dente, eu fui consertando, tá, as pontinhas. E eu fiz aí a minha porteirinha aí na frente. Gente, eu tô treinando bastante para usar algum tipo de bico mais retinho, mais certinho. E como eu estava me adaptando ao aerógrafo, gente, olha para vocês verem, eu fui fazer uma coisa super delicada no bolo e eu fiz esses dois riscos verdes no bolo. E aí eu falei, bom, agora não vai dar para fazer o que eu queria fazer, vamos lá adaptar. Peguei, coloquei corante verde em todo o meu bolo, tanto com um pouco de corante verde, quanto um pouco também de marrom, tá? O marrom chocolate é a mesma coisa que a gente fez embaixo, porém eu não deixei chegar até a cerquinha assim, não deixei ficar até
a altura da cerquinha ele muito forte, deixei aparecer algumas partes brancas. Agora eu tô colocando o meu topper para me ter uma visualização, porque, gente, não era assim que eu tinha imaginado o bolo. Porém, na hora que deu errado essa parte verde, eu falei, acho que agora é hora de eu fazer outra coisa que eu tô imaginando aqui. Vamos adaptar. Porque senão eu ia ter que desmanchar, fazer tudo de novo. E eu falei, vou adaptar e ver o que eu acho sobre essa adaptação que eu fiz. Acaba que eu estraguei o bolo, né? Fazendo aqueles 2 traços verdes. E eu resolvi adaptar. Vocês podem ver que eu fiz aí com um palito de dente um caminhozinho, tá? Coloquei mais grossinho e fui afinando. Aquilo ali é um celeiro, tá? Então, eu fiz um caminhozinho para o celeiro. Isso aí é biscoito de maisena, que eu triturei ele, peneirei para ficar bem fininho, porque às vezes a gente tritura e fica umas partes mais grosseiras, tá? Então, nesse caso aí, eu peneirei para ficar bem fininho essa terrinha, né? E coloquei fazendo esse caminho para a minha porteira. Vocês vão ver que ficou muito interessante. Além de colocar aí também, eu coloquei na porta da porteira essa terrinha, tá? Terrinha? Esse biscoitinho aí de maisena triturado. E agora, eu peguei o meu bico chuveirinho, esse é o menorzinho, tá? O bico chuveirinho menorzinho. E eu fui fazendo as nossas graminhas para dar todo um toque, um acabamento no nosso bolo, tá? Então, eu fiz na beiradinha da estradinha, tá? Que tá levando para o celeiro. O número desse bico chuveirinho é o 233, para quem quer saber referência aí, tá? O meu não é da Wilton, ele é de outra marca, agora eu não tô lembrando, mas não é da Wilton, tá? E aí, eu fiz a graminha também na parte da minha árvorezinha e no pezinho da vaquinha. Eu fiz atrás também, gente, porque é o seguinte, às vezes a pessoa tá olhando o bolo na parte de trás e ele já é meio sem acabamento atrás por causa, né, que o topper se vira pra frente. Mas eu achei que podia, sei lá, gostei de colocar e fazer um acabamentozinho também atrás. Como eu falei pra vocês, eu coloquei terrinha aí na frente, tá? Da porteira e coloquei grama por toda abaixo da minha cerquinha, porque normalmente na roça, quando tem capinha assim, debaixo da cerca sempre a grama é mais alta, tá? Porque não tem o gado no piso, enfim. Então é isso, gente. E aí eu fiz a minha estradinha também na parte do meu tabuleiro, no meu tabuleiro aí, nessa tampa de vidro aí que eu empresto pro cliente, tá? Eu empresto pro cliente, o cliente tem 3 dias para me devolver, eu já expliquei isso pra vocês. E olha como ficou legal, os 2 riscos verdes, ficou parecendo que era o caminhozinho pra pessoa chegar até o celeiro. Gente, eu adorei e eu espero muito que vocês tenham gostado também desse bolo. Mais uma inspiração, faça o seu bolo e depois me mostre, me siga lá no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!